Já imaginou se você estudasse como se estivesse jogando um videogame? Tenho certeza que se você fizesse isso, o seu estudo ficaria mais divertido, mais prazeroso e você, obviamente, conseguiria obter melhores resultados. Eu sou o Alessandro Marques, criador do Coach de Concursos, e hoje eu vou te ensinar justamente isso, a como transformar a sua preparação, o seu estudo em um verdadeiro jogo de videogame. Esse é um processo que nós chamamos de gamificação. Primeiro, pensa o seguinte, como é que funciona um jogo de videogame? Vamos lá. Todo jogo funciona da seguinte parte. Todo jogo tem fases, que eu vou representar aqui por essa escadinha. Digamos que aqui tenha um jogo de 6 fases. E você sempre começa, obviamente, aqui no início, passando etapa por etapa, fase por fase. Então aqui nós temos as fases. E depois que você passa por todas as fases, o que acontece? Você está preparado para enfrentar o chefão. Não é assim que funciona? Então, só que para você enfrentar o chefão, o que você precisa primeiro? Você precisa passar por todas as outras fases. Se você não passa para as outras fases, você não enfrenta o chefão. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Imagina que se você pudesse sair da primeira fase e já enfrentar o chefão logo de cara. O que ia acontecer? Você ia morrer, é claro. Por quê? Por que um jogo ele é sempre estruturado em fases? Porque em cada fase você precisa desenvolver duas coisas. Quais são elas? Você precisa ganhar os conhecimentos necessários para poder passar de fase, só que não basta os conhecimentos, você também a cada fase você vai desenvolvendo novas habilidades. E é esse conjunto aqui de conhecimentos e habilidades que faz com que você a cada fase você melhore, você se torne mais competente até chegar o momento que você vai estar aqui, preparado para enfrentar o chefão. É assim que funciona qualquer jogo de videogame. E é assim que deve funcionar a sua preparação para concurso, para vestibular ou para qualquer outra coisa que funcione para qualquer processo de desenvolvimento, tá bom? Então, como é que deve funcionar o seu estudo? Bom, e agora eu vou te ensinar a metodologia que eu criei na Coach de Concursos para te ensinar a fazer esse processo. Todo estudo, deixa eu mudar aqui, ele tem 3 fases, tá bom? Quais são essas fases? A primeira fase é quando o estudante tem entre 0 a 50% de conhecimento da matéria. A segunda fase é quando ele tem ali entre 50% a 80% de conhecimento da matéria. E a fase 3 é quando ele está ali, acima dos 80%, ou seja, de 80% a 100% de conhecimento da matéria. Você pode pensar nisso aqui como matéria e também no geral, que seria a média de todas as matérias que você precisa estudar. Então, o teu foco sempre tem que estar em quê? Em passar de fase. O que acontece com muito estudante que acaba se frustrando é que o seguinte, ele está estudando a matéria pela primeira vez, aí ele termina de estudar a matéria pela primeira vez, ele já quer estar pontuando 80%. Não é assim que funciona. Às vezes pode até acontecer, mas o normal não é assim. O que acontece normalmente? Outro problema aqui. A maioria das pessoas acha que aprender é uma coisa muito lógica, é racional. Por exemplo, você estuda a matéria pela primeira vez, já passa para a segunda fase. Estuda a matéria pela segunda vez, já passa pela terceira fase, né? Como é que você sabe que você está mudando de fase? Através do desempenho que você tem nos exercícios, principalmente nos simulados ou nas provas, tá bom? Agora, o que acontece normalmente com o estudante é que ele está ali, 0% de conhecimento, aí você vai estudar a matéria pela primeira vez. Aí digamos que você estudou a matéria pela primeira vez,
e conseguiu pontuar mesmo, 50% ali da matéria. Ótimo! Olha a evolução que você já teve, você já conseguiu passar para a segunda fase. Agora, você vai estudar a matéria pela segunda vez e às vezes você pontua ali, depois de ter estudado toda a matéria de novo, você pontua 65%. Tem estudante que fica frustrado, está errado, entendeu? Você já teve, poxa, você já aumentou em 15%, até mais aqui, né? Proporcionalmente aqui, mais de 30% você já aumentou o teu desempenho. Aí você vai estudar a matéria, de novo, pela terceira vez você pontua 75%, você fala assim, ótimo, estou evoluindo, vamos para a próxima vez, digamos que lá no seu quarto estudo da matéria, você consegue pontuar uns 85%, ou seja, no primeiro estudo você passou para a fase 2, e depois você precisou estudar mais 3 vezes para passar para a fase 3, porque é assim que funciona. Você nem sempre, você já estuda pela primeira vez e já pontua. E isso pode variar de matéria para matéria. Tem matéria que às vezes você já vai estudar pela primeira vez e já vai pontuar os 75%. Não é igual um videogame? O jogo ali, por exemplo, você às vezes passa de fase pela primeira vez, já passa de fase de primeira. Só que às vezes tem fases que você tem que repetir aquela fase 1, 2, 3, 4 vezes até conseguir passar daquela fase. Você morre várias vezes dentro daquela fase, na verdade. Gente, não vamos pensar assim, que cada vez que eu morro dentro da fase, como se eu errasse uma questão, se eu fizesse uma prova só para testar e não fosse tão bem naquela prova, não conseguisse evoluir da maneira que eu quero. Então, na verdade, você vai utilizar essa estrutura de fases, fase 1, fase 2 e fase 3, para medir o teu desempenho a partir de hoje. E o mais importante, você sempre vai pensar que o teu objetivo é passar de fase. Porque muita gente já fica focado direto no chefão. A pessoa já quer estudar as matérias pela primeira vez, já quer estar preparado para enfrentar uma prova. E não é assim que funciona. Mas quando que eu vou estar preparado para enfrentar uma prova? Quando você desenvolver os conhecimentos e as habilidades necessárias. Ponto. Se você, por exemplo, estudou pela segunda vez, ali já pontuou pela primeira vez 50%, estudou pela segunda vez e pontuou 65%. Primeiro, comemora que você teve uma evolução. Mas aí você tem que pensar, poxa, quais são os conhecimentos e as habilidades que eu ainda preciso desenvolver para sair da fase 2 e já ir para a fase 3? Porque quando a gente fala em conhecimento, é o conteúdo que você tem que adquirir. Agora, tem estudante que só fica focado no conteúdo, ele esquece que ele precisa desenvolver habilidades. Habilidades são, por exemplo, habilidade de leitura, habilidade de interpretação de texto, habilidade de raciocínio lógico, habilidade que é foco, concentração, habilidade de fazer resumos, a memória é uma habilidade. Então, todas essas, existem várias habilidades que o estudante precisa desenvolver para conseguir estar preparado para enfrentar de fase. E é assim que deve ser o seu processo de estudo a partir de hoje. Só que aí, outra coisa que acontece, você conseguiu chegar aqui na última fase, está preparado para enfrentar um chefão, só que igual quando acontece no videogame, nem sempre você vence o chefão de primeira, não é verdade? E quando você não vence o chefão de primeira, o que você faz? Você vai tentar de novo. E perdeu de novo, vai tentar de novo, até conseguir. E numa prova é a mesma coisa. Muitas vezes você não conseguiu passar, por exemplo, no Enem da primeira vez, você não conseguiu passar, você deu o seu melhor, mas ainda não conseguiu passar no Enem, não conseguiu passar na prova da OAB, não conseguiu passar ali em um concurso. O que você tem que pensar? Poxa, quais são os conhecimentos e as habilidades que eu preciso desenvolver para poder passar de fase, para poder agora matar o chefão? O que está faltando aqui? Qual o detalhe que está faltando para eu poder enfrentar esse chefão, para eu poder derrotar esse cara? É assim que funciona. Nem sempre você vence pela primeira vez. Eu já fui reprovado. A maioria das pessoas, 99,9% das pessoas que estudam já foram reprovados antes de conseguir ser aprovado. Então é assim que deve funcionar o teu estudo a partir de hoje. É assim que você gamifica o teu estudo, transformando o seu estudo em fases e sempre pensando, eu preciso passar de fase, eu preciso passar de fase. E como é que eu passo de fase? Qual é a perguntinha-chave? Quais são os conhecimentos e as habilidades que eu preciso desenvolver para poder mudar de fase? Eu tenho absoluta certeza que a partir de hoje, você pensando dessa forma e utiliza essa metodologia aqui com as porcentagens que nós desenvolvemos aqui na Coach de Concurso, que o teu estudo ele vai evoluir muito, que você vai ficar menos frustrado com a tua, muitas vezes, pouca evolução, tá ok? Porque cada evolução tem que ser comemorada. Muito estudante, eu pergunto para ele depois que ele terminou a matéria, a gente passa um simulado. Aí eu pergunto para ele assim, qual foi a tua nota no simulado?
Aí o estudante viria assim para mim e falar, foi péssima. Eu falo assim, olha, eu não perguntei isso. Perguntei qual foi a tua nota. Quanto você acertou. Nota não tem adjetivo. Lembra sempre disso. Nota não tem adjetivo. Repete comigo. Nota não tem adjetivo. Não existe nota ruim, péssima, mal, boa, ótima. Nota é número. Então eu quero saber, quantos por cento você acertou? 20, 30, 50, 60? É igual muitas vezes eu atendi um aluno que ele estava do zero, aí ele estudou pela primeira vez e pontuou 50%. Terminou de estudar a matéria uma vez, passei outro simulado para ele, ele pontuou 50%. Aí ele veio falar para mim, poxa, Alessandro, eu estou frustrado, só pontuei 50. Peraí, você estava zero, agora você já pontuou 50. Você está frustrado por quê? Então não deixe essa forma de pensar tomar conta de você, porque aí você vai estar cada vez mais frustrado e você vai ter menos motivação para estudar, menos ânimo. Só que você tem que focar sempre no resultado e gamificando o teu estudo, você vai conseguir melhorar em muito aí o teu sentimento, a tua motivação e o teu ânimo, porque você vai estar focado no resultado, beleza? Então, a partir de hoje, transforme o seu estudo em um verdadeiro jogo e lembre-se, o teu objetivo é passar de fase e quando passar das fases, teu objetivo agora é enfrentar o chefão. Fazendo isso, tenho absoluta certeza que você vai estar mais animado, mais motivado, mais concentrado e mais focado, porque você sempre vai pensar em resultado. Pensar em resultados. Esse é uma das formas de pensar, é uma das atitudes mentais de um estudante de alto desempenho. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, dá uma curtida aqui, se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente está com um vídeo novo de uma dica para você melhorar o teu desempenho. E o fundamental a partir de agora é colocar em prática, porque é colocando em prática que você vai melhorar cada vez mais, assim como no videogame. Você só consegue evoluir a partir do momento que você fica ali jogando, insistindo, persistindo, ou seja, praticando. Então, a partir de hoje, pratique esse conhecimento que você adquiriu aqui, gamifique o teu processo de estudos e manda o teu feedback para mim, manda as tuas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em saber como estão indo os seus estudos e quais as dúvidas que você tem, tá bom? Então, muito sucesso para você e até o próximo!